Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Qual é o resultado da cura do cego de nascença? Qual é o significado real do bom pastor? Quem é o guardião do reino de Deus? Qual a diferença do bom pastor para o mercenário? Se eu perder uma ovelha, o que ocorrerá? E que sentido ninguém pode tirar a vida de Jesus Cristo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Estou feliz que você também está assistindo essa segunda parte da aula. Lembrando só antes de iniciar, aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, convide outras pessoas a se inscreverem nesse canal, compartilhe ele com as pessoas que você gostaria que também recebessem ou que aprendessem sobre Jesus Cristo, ok? E eu agradeço. Então agora nós vamos estudar a segunda parte, que é João capítulo 9 e 10, ok? Então, nesse capítulo 9, nós vamos encontrar uma história interessante e com várias aplicações, né? Então, do versículo 1 a 41 de João 9, nós vamos ver a cura de um rapaz que era cego de nascença. E todas as pessoas conheciam ele vivia na rua, e as pessoas a vida inteira viram aquele rapaz, desde que ele nasceu, ele era cego. Então aqui diz que, na verdade, algumas pessoas ou os próprios discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor, quando então eles viram aquele rapaz, e eles também sabiam que o rapaz era cego desde que ele nasceu. Aliás, aqui é até uma boa resposta, não só para esse caso do cego de nascença, mas aqui nós vamos aprender uma doutrina e um princípio também muito importante, principalmente para aquelas pessoas que às vezes têm algum tipo de deficiência, ou que algum parente ou filho, filha, tem alguma deficiência, e às vezes nós nos perguntamos por quê? Por que com o meu filho, com a minha filha, ou por que tem essa deficiência, né? Em primeiro lugar, nós vamos lembrar que nós ganhamos um corpo, estamos aqui na Terra, somos mortais, e esse corpo, até que nós possamos ressuscitar, nos tornemos imortais, esse corpo ainda sofre certas coisas, né? Ou às vezes de nascença, ou às vezes por causa de um acidente. Agora, vamos ver qual foi a resposta que o Senhor deu. Os discípulos perguntaram: olha, esse rapaz é cego desde que ele nasceu. Então eles perguntaram o seguinte, no versículo 2 eles disseram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, vê que a tradição dos judeus, dos escribas e fariseus, era essa, que se alguém não tivesse o seu corpo, pelo menos assim na visão deles normal, é porque cometeu algum pecado. Então, para eles, esse jovem nasceu cego, e eles perguntaram: olha, quem é que pecou? Ele que pecou para nascer cego, ou foi os pais dele, como castigo? E é interessante essa visão, Então, aí o Senhor deu uma resposta, que é exatamente o que nós vamos entender, não só nessa situação, mas em todas da época de Cristo e nos dias atuais. O Senhor respondeu o seguinte: nem ele está falando, nem esse jovem que é cego de nascença pecou, e nem seus pais. Mas ele nasceu cego, diz, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, para que o poder de Deus se manifeste neles. Agora, vamos lembrar que é no tempo do Senhor, na vontade do Senhor, e nessa situação, o Senhor então viu, e
muito provavelmente quando ele respondeu dessa forma, talvez muitos, bom, mas às vezes é como aquela outra parte que nós vimos lá, daqueles homens que levaram o amigo lá que não podia andar, e levaram ele numa cama e desceram ele por um telhado, né? E aí Cristo lá no meio de todo mundo, e o propósito maior que esses homens levaram aquele homem e abriram o telhado, porque estava cheio de gente, e colocaram por cima, era a esperança de que o Senhor curasse ele. Mas a primeira coisa que o Senhor disse para ele foi: os teus pecados estão perdoados. E aí aqueles fariseus estavam lá presentes, junto com aquela multidão de pessoas na casa. Eles falaram: como? Quem é ele para perdoar pecados, né? E o Senhor, né, percebendo a provocação deles, o Senhor diz: bom, é mais fácil eu dizer que os pecados deles estão perdoados, ou eu dizer para ele: levante e anda? Muito provavelmente aqueles judeus, né, eles falam: bom, é mais fácil você falar os teus pecados estão perdoados, porque isso a gente não consegue visualizar. Se ele realmente se arrependeu, né? E aí, mas antes deles responderem, o Senhor então já disse: então para que vocês possam saber que o poder de Deus ainda se manifesta, aí ele disse para aquele homem: olha, pega a tua cama, levante e anda. Então aquele homem recebeu as duas bênçãos, né? Ele foi curado e ao mesmo tempo seus pecados foram perdoados. Claro, naquele processo do arrependimento, como nós vimos na primeira parte dessa aula. E aqui então, o Senhor disse: olha, para que o poder de Deus possa se manifestar. Talvez ele podia lembrar alguns, não sei se essa multidão que estava aqui, algum deles estavam lá na casa quando aconteceu esse episódio. Talvez ele podia: vocês não se lembram lá que eu falei? É mais fácil eu perdoar pecado, ou é mais fácil eu dizer para ele: levante? E aí no 4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite veio quando ninguém pode trabalhar. Então ele não falou: olha, ele disse: mas foi para que se manifestasse as obras do céu. E ele disse: e eu vou fazer isso. No 4 ele está dizendo isso: convém que eu faça essas obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com cuspe fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego, daquele rapaz. E disse para o cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Então, né, parece que aqui esse rapaz ele era popular, porque ele ficava na rua, ele mendigava, e todo mundo conhecia. Talvez todas as pessoas já deram uma moedinha lá para ele, ajudaram alguma coisa, e aí, vendo que ele era cego, né, e agora, eles: não é, mas esse não era aquele que era cego, né, como é que ele está vendo agora? E uns diziam: é este, e os outros: parece-me com ele. Aí ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele então respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E eu fui, e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele disse: não sei. Eles perguntaram: onde está Cristo? E levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego. E aí então levaram o rapaz lá para os fariseus, né? E disse: e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Mais uma vez. Então vamos lembrar, algumas aulas anteriores, que o Senhor curou quando ele fez uma cura, e era um sábado, lembra lá? Acho que umas 3 aulas atrás, que nós falamos sobre o dia do Senhor, né? Então quem quiser rever isso na íntegra, né, entender melhor detalhado, é a aula intitulada Sábado versus Sabate. E aí então ele curou no sábado, e os homens: olha, é sábado, não pode curar. E aí então o Senhor fez aquela analogia: quem de vocês, se tivesse uma ovelha, caísse lá no buraco, não ia resgatar ela? Quanto mais
uma pessoa, um humano, né? Ela está falando de um animal, uma ovelha, mas quanto mais um humano. E aí então, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. O problema que realmente aborrecia na verdade, os fariseus, não era a legitimidade de Jesus curar no sábado, nem realmente se importavam se era ou não o Messias. O que eles estavam mais preocupados, os judeus, e isso já não só nesse momento, mas já eles acompanhando Cristo, desde que Cristo fez todas as curas que nós já vimos, e os grandes ensinamentos que as pessoas se maravilhavam, né? Então a maior preocupação deles era essa. Achavam que a sua própria existência como intérprete da lei estava seriamente ameaçada. Então no versículo 2, né, e até o versículo 5 que nós vimos, e no versículo 39, né, nós vamos ver aqui. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Olha que interessante, né? Então, por quê? Porque os ensinamentos de Cristo não era dele, era do Pai. Então, como ele disse lá, no capítulo 8, versículo 47, ele disse lá: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus e também entende, né? Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, isso foi uma das coisas que os judeus ficaram... Então, a maior preocupação deles era essa, que o povo, porque Cristo começou, a multidão começou a seguir Cristo, deixou de seguir os judeus, que antes as pessoas admiravam, e eles são as pessoas autorizadas, os intérpretes da lei, e o que eles falavam, e por isso que eles acrescentaram um monte de parágrafos, né, na lei de Moisés, que nós já vimos nas aulas anteriores, chamada tradições. E agora Cristo, com o evangelho verdadeiro e simples, o povo estava percebendo, então não precisa essa tradição que os judeus estão dizendo, não é necessário, né? Então esse era o medo deles, eles estavam perdendo, né? A maior preocupação deles era, na verdade, ser popular, não ensinar a verdade, né? Exigiam eles que todo judeu pautasse sua vida por uma série de rituais e leis severas, cuja violação tornaria impuro e, consequentemente, inaceitável à vista de Deus. Em contraste, que é o que Cristo estava fazendo, ensinava que as leis de Deus eram baseadas no amor e que a obediência lhes traria liberdade, alegria e satisfação. A essência dos ensinamentos de Cristo derramou a luz da verdade sobre aquelas, na verdade, filosofias falsas e opressivas que mantinham os homens presos às trevas da descrença, ignorância e pecado, por causa da tradição. Jesus apontava claramente o caminho pelo qual os homens poderiam alcançar a salvação e lhes ofereceu uma opção, não só para aqueles que o seguiam, mas também para os judeus, os escribas, fariseus. Permaneçam no estado em que se encontram ou transformem suas vidas e sigam. Então Cristo está dizendo, olha, e eles se maravilhavam, até os judeus, os escribas, né? Até eles fizeram aquela pergunta, né? Como é que ele consegue ensinar essas coisas se ele nunca foi na escola? Lá nós vimos o capítulo 7, versículo 15, que diz lá, e os judeus maravilhavam-se, né? do que Cristo ensinava. E eles dizendo lá, eles perguntaram, como sabe este letras, não as tendo aprendido, né? Quer dizer, de onde ele tirou isso, né? Então, era verdade, né? Ele falou, não é minha doutrina, é daquele que me enviou. E aí ele dizia, ou vocês vão permanecer onde vocês estão, ou vocês vão reconhecer que precisa mudar a sua vida, transformar e me seguir. Era esse o convite que ele estava dizendo, para fazer. Hoje em dia, tem muitas pessoas que às vezes estacionaram, espiritualmente estão estacionadas. E Cristo, nesse momento, está dizendo para todos nós, olha, observe, eu gosto muito daquele exemplo quando Adão e Eva, a transgressão de Adão e Eva, e aí quando Adão e Eva reconheceram que transgrediram a lei, eles se esconderam, né? E aí quando o Senhor foi lá para poder falar com eles, o Senhor então, na verdade, pergunta, Adão, onde estás? Se nós formos ver no Pérola em Grande Valor, em Moisés, é interessante esse mesmo relato,
Só que ao invés de ter essa pergunta, onde estás? Lá no Peregrinação de Valor fala, aonde vais? E eu gosto de fazer essa analogia, que é o que nós precisamos, e é exatamente o que o senhor está dizendo aqui. Permaneçam no estado que vocês estão, ou reconheçam que vocês precisam transformar a sua vida e me seguir. Então ele está dizendo onde você está e aonde você vai, onde você quer chegar. Então é uma boa reflexão individual e, na verdade, pessoal. E nós podemos, onde eu estou, como eu estou, é o que o senhor está falando. Ou você vai continuar nesse estado, se está bom, mas você tem que ser honesto, você sabe, através, né, do seu conhecimento, é por isso que nós falamos na primeira parte, né, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente vai aumentar a vontade de melhorar, de sair do bom para o melhor, do melhor para o excelente e do excelente para o eterno. E não ficar nesse estado, como Cristo falou, olha, ou vocês permaneçam nesse estado, ou vocês reconheçam que tem que haver uma mudança e me seguir. Então, nós podemos fazer isso. E não é só em um detalhe da vida, são várias coisas. Às vezes tem algumas coisas dos mandamentos que nós estamos muito bem, continua. E tem algumas coisas que nós não estamos bem. Então, esse é o que ou você continua como você está, ou você reconhece que tem que mudar para melhor e me seguir, ou seja, fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, era como se ele dissesse: vim ao mundo para julgar todos os homens, dividi-los em dois campos, conforme aceito ou recuso a minha palavra. Então ele é: onde estás? Você ainda vai continuar assim? E aonde vais? Onde você quer chegar? Os que estão presos, e lógico que o senhor está falando isso, lembrando que ele respeita a liberdade de escolha, não está dizendo você é obrigado a mudar. Ele está dizendo, isso é sua escolha. Ou você continua onde você está, ou você muda e me segue. Os que estão presos à cegueira espiritual abrirão seus olhos através da obediência ao meu evangelho e verão as coisas do Espírito. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E libertará dessas coisas, do quê? Da cegueira espiritual. Essa história que nós estamos vendo aqui, esse jovem, ele era, na verdade, cego, literalmente, de nascença, fisicamente. Mas também tem os cegos espiritualmente. Por isso que o Senhor havia dito lá, que ele viria para fazer aqueles que não ouvem, que ouvissem, e aqueles que não ouvem, que eles pudessem ouvir, né? Ou não ouvir. Mas é o que o senhor está falando, em relação à nossa escolha, né? Então, o que é que você escolhe fazer? Ou você permanece onde está, se você acha que seu nível espiritual está tudo bem. Então, vamos lembrar aqui, no capítulo 8 ainda, no 29, o Senhor disse assim: aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por isso que Cristo, ele tinha toda a autoridade e poder para dizer: vem, segue-me, porque ele só fazia o que agradava ao seu Pai. Por isso que ele tinha esse poder de dizer: vem, segue-me, né? E os que julgam poder ver o que é da esfera espiritual, mas não aceitam a mim e ao meu evangelho, permanecerão nas trevas e se tornarão cegos às genuínas verdades espirituais. Que é o que, quando Cristo contou várias parábolas, e até os próprios discípulos algumas vezes, nos explica essa parábola. Porque era exatamente isso. Aqueles que tinham o Espírito para ouvir, como o Senhor, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, conforme ele falou no 47 do capítulo 8 de João. Então, quem é de Deus, ele vai ouvir as palavras, vai entender, vai buscar a revelação e não vai ficar na cegueira, vai sair da cegueira espiritual. Aquele que não é de Deus, né, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso não quer dizer que o Senhor está condenando, agora vocês são os filhos da perdição. Mas ele está dizendo, olha, ainda há tempo, né? Como ele disse aqui, ou vocês permaneçam nesse estado,
que é não escutar as palavras e não aplicar, não viver, né? E porque não são de Deus. Então, se você está nesse estado, então você tem que reconhecer, mudar, conforme ele falou, transformar suas vidas e seguir. Então, que nós possamos fazer uma reflexão pessoal, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, ok? No capítulo 10, então nós vamos ver o grande ensinamento sobre o bom pastor, né? E nós vamos ver algumas coisas interessantes em relação a isso. Em primeiro lugar aqui, eu gostaria, aqueles que quiserem ter um entendimento mais ampliado, detalhado sobre o bom pastor, no ano passado, no Velho Testamento, Salmos 23, que é muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu explico lá em detalhes exatamente como acontece, como que o pastor cuida das ovelhas, o porquê, existe um propósito daquilo tudo. São, na verdade, 6 versículos, Salmos 23, 6 versículos. E nessa aula do Velho Testamento, que quem quiser buscar, é intitulado O Senhor é meu pastor. No ano passado, no Velho Testamento, eu anotei aqui para não esquecer, e foi em agosto do ano passado. Então, o Senhor é meu pastor. E aqueles que quiserem entender melhor, sabe, o significado, por que o pastor ele tem um aprisco, como que ele cuidava, limpava as ovelhas, e tudo tem, na verdade, um simbolismo. Lembra lá, um protótipo representando as coisas de Cristo e tudo mais. Eu não vou abordar isso aqui, até por causa do nosso tempo, porque nessa aula que eu estou dizendo do Velho Testamento, eu só, né, nessa parte da aula, eu só falei sobre os 6 versículos de Salmos 23. E aqui eu vou dar uma passada rápida aqui para nós lembrarmos. O pastor da Palestina levava uma vida solitária e era notável por sua fidelidade e proteção ao seu rebanho. Vamos lembrar? E aqui ele faz a comparação do bom pastor, ou um bom líder, com o mercenário, ou o jornaleiro, e algumas traduções também falam o jornaleiro, que é o mercenário. Que o mercenário é aquele que está preocupado com ele. Enquanto os outros fizerem aquilo que agrada a ele, que eleva o seu nome e dá glória para ele, então vai estar tudo bem. Mas no momento em que ele tem que agir para resolver as coisas, ajudar, cuidar, né, das ovelhas, aí ele não se importa, porque não é dele e ele não tem aquele amor genuíno. Então, por isso que é chamado mercenário. E o bom pastor é aquele que dá a vida se for necessário. Ao anoitecer, as ovelhas eram trazidas para um cercado chamado redil, dotado de muros elevados para evitar que qualquer pessoa ou animal nele entrasse. O alto dos muros era guarnecido de espinhos para impedir que os lobos invadissem o cercado. O único meio de acesso era pela porta. Lá no versículo 10, no capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui também tem um simbolismo dentro da segurança e do padrão que a Igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias usa em relação a chamados de líderes, né? Seção número 20 explica que é praticamente as regras e lei da igreja, seção 20, e lá diz que qualquer pessoa que for chamada para um cargo na igreja, ele tem que ser apresentado, né, no ramo, na ala, na estaca ou geral, ele tem que ser apresentado para o voto de apoio, né? E também, ao contrário, se tiver alguém que não apoia, né? Então, isso é entrar pela porta. Ninguém pode um dia levantar e dizer, olha, eu tive um sonho, eu recebi uma visão e agora eu sou o novo líder da unidade, um novo bispo, ou presidente do Coro, Socorro da Primária.
Então, se houver alguém que se torna um líder, né, dessa forma, é o que o senhor está falando, ele não entrou pela porta. O que seria entrar pela porta? Pela ordem que Deus colocou. E qual é a ordem? Que as pessoas, aquela pessoa que está sendo chamada, ela é chamada por alguém que tem autoridade para chamar, né? Porque eu não posso, se eu tiver um amigo, eu quero que ele seja o bispo. Vem cá, irmãos, ó, esse aqui vai ser o novo bispo. Se eu não tenho autoridade para fazer isso. Então, a pessoa que tem autoridade para fazer isso, os membros sabem quem são os líderes que têm essa autoridade. E se ele faz um chamado dentro da autoridade que ele tem, então ele está exatamente fazendo as coisas na ordem que o Senhor determinou. Esse líder está entrando pela porta. E não como um ladrão, que o ladrão não entra pela porta, ele pula o muro, de alguma forma, que da maneira errada ele faz, não da maneira certa. E ele diz o seguinte: frequentemente diversos rebanhos eram reunidos em um só aprisco, e um pastor, denominado porteiro, ficava de guarda à porta durante a noite, enquanto os demais iam para casa descansar. Então, assim, durante o dia, cada pastor pegava o seu rebanho, sua ovelha, cuidava. Aí, à noite, eles faziam como se fosse uma escala, né? Quem já serviu no exército, né? As Forças Armadas, sabe, tem uma escala que você, então, monta a guarda, depois você vai descansar e outro vem no seu lugar e monta a guarda, até passar aquele horário. Então, era exatamente o que acontecia. Eles juntavam num aprisco só, as ovelhas todas, e um só ficava como vigia, como porteiro, e os outros iam descansar. Ao voltarem pela manhã, eram reconhecidos pelo porteiro. Então, o porteiro é que autorizava aquele pastor, se ele era pastor ou não, ele podia entrar para pegar o rebanho dele que estava lá. E deixava entrar. E cada um chamava o seu próprio rebanho e conduzia as pastagens. No versículo número 2 e 3 nós vamos ver isso. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E as próprias ovelhas conhecem a voz do seu pastor, aquele que cuida, né, de verdade. Por isso que muito cuidado, nós, de certa forma, nós somos ovelhas, e em alguns momentos também somos líderes, ou esses pastores, né? E nós temos que saber reconhecer a voz, né? Como nós reconhecemos a voz do presidente Nelson como profeta, vidente e revelador, e o presidente da igreja. Mas também tem os líderes gerais e locais. Então nós temos que conhecer esses líderes e realmente saber se veio da linha de autoridade correta, é isso aí. Se não, alguma coisa está errada. O pastor alimentava as ovelhas, ele caminhava à frente de seu rebanho e os conduzia. As ovelhas conheciam o pastor, nele confiavam e não seguiriam uma pessoa estranha. No 4 e 5. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Olha só que interessante, o pastor vai adiante delas. Ele não vai atrás. É aquele que vai, ele diz: vem, segue-me. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz, né, dos estranhos. O que seria essa voz do estranho e não seguir, né, no sentido espiritual para nós? As falsas doutrinas, alguns membros e líderes, às vezes são os achólogos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, mas nunca está alinhado com as escrituras e as palavras dos profetas. Por isso que é importante nós estudarmos as escrituras, os manuais, ouvirmos, como ouvimos agora nesse mês, a conferência geral, os nossos líderes nos ensinarem, os profetas, videntes e reveladores. Então, quando nós ganhamos esse conhecimento, se alguém vier e ensinar algo diferente disso, é exatamente a voz estranha. Essa é uma voz estranha. Não, isso não foi o que o presidente Nelson ensinou. Isso não foi o que nós aprendemos na conferência geral. Isso não é o que as escrituras estão ensinando. Então, diferente disso são as vozes estranhas. E nós, como ovelhas, como ele diz aqui, mas de modo nenhum seguirão o estranho. E alguns acabam, na verdade, seguindo. Por quê?
não têm conhecimento suficiente, acreditam ou querem justificar o seu erro. Às vezes alguns montam grupos, né? Não, eu acho isso e outro grupo acha aquilo. A igreja é de Jesus Cristo. Nós não podemos ter dois grupos querendo fazer coisas diferentes. É diferente os dois grupos pensarem diferente. Por isso que temos a reunião de conselho. A reunião de conselho é onde nós vamos expor a nossa visão. E lá então vai se chegar ao bem comum, né, de todos, alinhado às Escrituras e às palavras dos profetas. Aí quando chega nisso, todos têm que ser unânimes. Por isso que nós temos que eu gostaria de usar uma escritura aqui, a seção 107, e eu lembro muito bem, versículo 27. Esse versículo me lembra numa reunião de treinamento que eu participei, e quem estava ministrando essa reunião e presidindo essa reunião era o Elder Scott, membro do Conselho dos 12. Ele já faleceu, mas eu nunca me esqueci desse ensinamento, ele usando esse versículo em relação a isso. Então, a seção número 107, versículo 27, ele diz lá: e toda decisão tomada por um desses quórums, ou seja, por essas organizações, por esses grupos de pessoas, que nós podemos ter pensamentos diferentes, visões diferentes, isso não é errado. E é bom. A gente aprende com as autoridades gerais, e eu me lembro de um discurso que eu ouvi, que disse assim, né, seja bem-vinda às dúvidas. Né? Não é errado ter dúvida, não é errado ter uma visão diferente, mas nós vamos conversar. Aí nós vamos colocar as visões de todos que estão participando dessa reunião, que é o que diz aqui: toda decisão tomada por um desses quórums, né, por todos, deve ser pelo voto unânime do mesmo. Então é lógico, até chegar a ser unânime, vai ter que ser conversado. Bom, mas por que você pensa assim? Por que você pensa assim? E é dessa forma. O Elder Bedner ensinou a respeito disso. Ele falou que nós temos que entender que uma reunião de conselho, ela não pode, nós estamos discutindo relacionamentos, e às vezes as pessoas misturam isso. Nós estamos, na verdade, discutindo a situação, o que seria melhor para que nós pudéssemos ter êxito numa atividade ou em alguma coisa que vai ser feita como ação para ajudar alguém. Então nós estamos discutindo a situação, não relacionamentos. E às vezes alguns, só porque a sua opinião, às vezes não foi a decisão unânime a ser tomada, a pessoa sai de lá ofendida, chateada, e ela entra para o lado do relacionamento, que não deve acontecer. Nós temos que ter essa visão. Eu expus a minha visão e até um momento, quantas vezes eu participei de reunião de conselho, e que às vezes um irmão, uma irmã fala uma coisa que eu pensei, nossa, é muito melhor do que eu pensei. E é assim, porque o Espírito está lá. Se nós estamos lá com um bom Espírito, o Espírito correto, o Espírito vai revelar, inspirar, né? E não importa quem foi que falou. É que o Elder Bedner falou, ninguém entra numa reunião de conselho para levar os créditos. E fica preocupado, fui eu que dei ideia, os créditos, fui eu que... Não foi o Espírito instruiu, e às vezes foi através da presidente da primária, através do quórum, ou da sua socorro, ou das moças, e assim por diante. Então aqui diz que tem que ser unânime. Para chegar nessa unanimidade, precisa se conversar. Isto é, cada membro de cada quórum deve concordar com suas decisões, a fim de que estas tenham o mesmo poder ou validade entre si. Então, porque não vai ter poder se depois dessa conversa tu não sair de lá unânime. Ninguém pode sair de uma reunião de conselho e alguém perguntar, mas quem é que deu essa ideia? E alguns dizem, foi o irmão, ou foi o bispo. Não, foi um conselho da ala, ou conselho da STAC que sentou, conversou, e nós, na verdade, saímos unânimes de que isso é o melhor para a STAC ou para a ala, né? E não se leva crédito.
né? Então, muito cuidado, né? O que o senhor falou lá aqui o que a gente fala muito na missão, né? O cuidado é a gente não ser GH. O que seria GH? É a glória dos homens, né? Então vamos voltar lá no João capítulo 7, que ele diz: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Então aquele que às vezes quer o crédito, olha, eu que dei a ideia, você tem que falar, foi o irmão, foi a irmã tal que deu essa ideia e todo mundo achou legal, concordou. Não. Então, se você buscar esse crédito, glória pessoal, é o que o senhor falou, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas ele diz assim: mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, que nós possamos, mesmo que talvez foi você que deu a ideia, mas todo mundo conversou e talvez a ideia de alguém né, complementou a sua. Então, irmãos, isso é conselho, real conselho, né, uma reunião de conselho. E que todos possam sair de lá unânimes, né? Olha, foi um conselho que sentou aqui. Até o Elder Bedney, quando ensinou sobre isso, ele fala uma coisa interessante que eu acho que é bom repetir aqui, sobre, por exemplo, aquele documento, né, a família, a proclamação ao mundo. Ele diz lá, se vocês olharem lá, não tem lá uma assinatura de quem foi o responsável por esse documento. Então ele disse, houveram muitas reuniões, houveram muitas pessoas que participaram dessa reunião, para poder então chegar ao bem comum, e criou-se então esse documento, a família, a proclamação ao mundo. Mas foram muitas pessoas. Mas lá não diz, foi o profeta, não diz. Por quê? É porque na verdade seguiu exatamente o que está aqui orientado nas revelações modernas. Que essa reunião todos participaram, todos deram suas opiniões e foram unânimes. E se chegou exatamente ao que era melhor a ser, na verdade, proclamado. E hoje, se nós olharmos, né, a proclamação ao mundo, à família, foi em 1995. E lendo esse documento hoje, que é inclusive o que as autoridades da igreja sempre nos aconselham, para que a gente possa estudar esse documento. E eu tenho aqui uma cópia, mas é aquela que é pequena, né? Família, proclamação ao mundo. Então, se nós estudarmos esse documento hoje, nós vamos falar exatamente, isso foi em 95, né? 23 de setembro de 95, na reunião geral né, da sua Socorro, e que o presidente Hinckley, né, como profeta, anunciou esse novo documento, que também é considerado escritura. Talvez nós poderíamos, eu quando entrei na igreja, o livro Doutrina e Convênios ia até a seção 136, e a seção número 137, 138 era um folheto à parte. E hoje, nas novas revisões, agora juntou. Então, a gente pode pensar que daqui a alguns anos, nas próximas revisões, Doutrina e Convênios, esse aqui vai ser talvez a seção 139, a família, a proclamação ao mundo. E lendo ela aqui, nós vamos falar, nossa, o mundo precisa ser ensinado isso. O mundo seria muito melhor se esses padrões, são 9 parágrafos, né, a proclamação à família, se esses 9 parágrafos fossem vividos, né, e da melhor forma possível entre as famílias. Ok? Então, continuando aqui, no finalzinho aqui, o pastor geralmente dá um nome a cada ovelha, né? Nós vemos isso no versículo 3, 4, e no 27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, né? O verdadeiro pastor, o proprietário do rebanho, está disposto a dar a vida por suas ovelhas, se necessário fosse. Às vezes um leopardo ou pantera, premido, né, ou às vezes pressionado pela fome, transpunha os muros do aprisco e pulava no meio do aterrorizado rebanho. Nessa ocasião era testada a coragem e a afeição do pastor.
Um jornaleiro ou um mercenário, uma pessoa mercenária que não fosse proprietária do rebanho, em tal crise poderia fugir do perigo e do cumprimento dos deveres de pastor. No versículo 11 e 13 nós vamos ver isso. E ele diz lá: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí no 12 ele diz: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Então, o mercenário é aquele que apenas só quer status, né? Eu tenho um grupo de pessoas que eu sou responsável, que eu lidero, mas nós aprendemos que um líder é aquele que representa Deus para o povo e não o povo para Deus. E esse é o mercenário, né? Conforme o Senhor disse aqui. E no 13 ele diz: ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então hoje nós ouvimos falar muito sobre ministração. O Elder Bedner, né, certa vez falando sobre ministração, ele disse que uma das palavras mais apropriadas para associar a ministração é cuidar, o cuidado. E é o que o Senhor falou no 13, que o mercenário diz que não tem cuidado com as ovelhas. Então, não ministra como deveria. E desse modo demonstraria não estar disposto a dar primazia ao bem-estar do rebanho. Os mercenários tinham fama de vender as ovelhas, apropriarem-se do dinheiro e relatarem a perda, alegando que foram atacadas e destruídas pelos lobos. Quando aplicamos esse exemplo ao Evangelho, compreendemos o que faria um jornaleiro ao cuidar das almas humanas. Então aí nós podemos imaginar que ele está falando esse cuidado de animais. Imagine se ele fosse líder de pessoas com uma conduta dessa, né? No entanto, a verdadeira preocupação do legítimo pastor era o bem-estar das ovelhas. Essa escritura de João 21 nós vamos estudar posteriormente, mas é aquela passagem onde, quando Cristo senta com Pedro, né, depois de Pedro ter negado a sua associação com Cristo, e aí então, né, Cristo pergunta para ele, né, se ele, no 21, vamos ver aqui, eu preciso usar aqui para não fugir as palavras exatas, né? Então ele diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Então, amas-me mais do que estes peixes, né? A tua profissão, porque vamos lembrar que depois que Cristo morreu e ele subiu aos céus, num dado momento Pedro voltou a pescar peixe. O Senhor tinha dito para ele: agora você é pescador de homens. E aí então o Senhor faz essa pergunta, depois de ele ter jantado lá, os discípulos com ele do lado de Pedro, que está preparando Pedro para ser o presidente da igreja, ele diz: você me ama mais do que esses peixes? E aí então Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele diz: apacenta os meus cordeiros. E tornou pela segunda vez perguntar, e aí ele falou: apacenta minhas ovelhas. E a terceira vez, até Pedro se sentiu meio, né, constrangido com a terceira vez a mesma pergunta, e ele disse: tu sabes que te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. De certa forma, as 3 vezes que Pedro negou a associação, não a divindade, mas a associação com Cristo, dessa maneira ele pôde reafirmar o quanto ele amava. E tanto que depois a gente sabe que ele morreu, né, em nome de Cristo, né? Okay? Mas nós vamos ver isso de forma mais detalhada quando estudarmos esse capítulo. Qual é, na verdade, o simbolismo do pastor também? Até mesmo a roupa do pastor era feita para ajudá-lo a cuidar de seu rebanho. O casaco geralmente era dotado de uma grande bolsa interna, muito apropriada para levar o cordeiro, um cordeiro fraco ou ferido, para um lugar, né, seguro. Dessa forma, ele tinha na roupa como se fosse, por exemplo, um canguru, né, uma espécie de bolsa. Se tivesse alguma ovelha lá machucada e tudo, ele colocava lá para poder carregar, para não ter que andar. O profeta Isaías referiu-se a essa bolsa ao atribuir a Cristo o papel de pastor. Lembra lá, protótipo de Cristo, né?
Então lá em Isaías 40 nós vemos isso. A posição de Jesus como um bom pastor é completa em todos os detalhes. Ele está à porta do aprisco, não há nenhum outro meio de acesso. No livro de Mórmon, nós aprendemos segundo Nef 9, no versículo 41, ele diz assim: ó meus amados irmãos, vinde pois ao Senhor, o Santo, lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta, adiante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel, e ele ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois o Senhor Deus é o seu nome. E vamos lembrar que o Senhor falou que as pessoas têm que entrar pela porta. Se não entrar pela porta, é como ladrão, né? E ele é o guardião dessa porta, o próprio Cristo. Ele não coloca porteiro nenhum lá. Ele não é um jornaleiro, Cristo, mas sim o legítimo pastor das almas humanas. E não somos de nós mesmos, pois ele nos comprou com o seu precioso sangue. O pastor conduz o rebanho às verdes pastagens, onde ele se alimentará. Jesus nos deu sua palavra. Assim, tomamos sobre nós o nome de Cristo, pois nós lhe pertencemos e somos as suas ovelhas, e se temos o seu nome, podemos entrar pela porta. Então é o que eu falei lá. Se tiver alinhado com as instruções e a ordem da Igreja de Cristo, e temos o nome dele, né? Porque estamos usando da autoridade correta, então nós podemos entrar. Lembrando que quem quiser entender mais detalhado sobre a importância do pastor, cuidado, simbolismos, então uma mensagem do ano passado, do mês de agosto, intitulada O Senhor meu pastor é, quando nós estudamos Salmos 23. E lá são, na verdade, 6 versículos só, onde eu falo de cada um, né, desse versículo detalhadamente. Então quem quiser entender, eu convido a assistir, quem já assistiu ou não, se quiserem assistir. Então, o Senhor é nosso pastor, e ele sempre diz: vem e segue. Eu gosto muito de uma espécie de poesia que diz: são 100 ovelhas, são 100 ovelhas, são 100 ovelhas. O pastor contou 99 ovelhas e se entristeceu. Parou, pensou, por que fugir a ovelha e nas razões? Isso um pastor correto. Aqui há pastos verdes, sobram rações, a água refrescante e límpida, há abrigo, sombra, descanso, e eu e todas as minhas ovelhas somos felizes. O pastor sentiu-se de repente miserável e infeliz e julgou haver falhado. Dirigiu-se ao Criador de todas as ovelhas. Ah, Senhor, deste-me 100 ovelhas e as amei como se fossem minhas. Conheci cada uma e me preocupei cada dia. Hoje, Senhor, fugiu uma ovelha e eu sinto que falhei. Toma de volta, pois, tuas ovelhas e que outro acerte onde eu somente errei. E o grande Criador, mesmo compadecido do seu triste pastor, respondeu muito sério: falhaste sim, não porque fugiu uma ovelha, mas por estares assim a lastimar quando a devias logo a procurar. Vai, busca, e quando a encontrares, faz o possível para que volte. Fale-lhe ou ensine do aprisco, das águas cristalinas, lembra-lhe o verde das campinas, a paz, as noites 1000 tranquilas. Dize-lhe do meu amor imenso, da dor que me aflige e do perdão que aguarda a sua volta. Se ela voltar, traze-a, para que cantemos juntos numa alegre e suave reunião o cântico da volta da ressurreição. Se ela não voltar, vem consolar-te comigo, que eu, teu Criador, sou teu amigo, e chorarei contigo a mesma dor. Depois volta e apacenta as minhas ovelhas. Então, para mim, alguns anos atrás já conheço essa poesia. De uma certa forma, muitos líderes às vezes ficam se culpando, né? Esquecendo de que as pessoas têm a liberdade de escolha. E às vezes essa ovelha está
desarraigada do rebanho, às vezes até se perdeu, embora o pastor, o líder, vai continuar entrando em contato, visitando, né? Se assim for possível, para que a pessoa possa sempre estar se lembrando. É como a gente diz, né? Cada um de nós, se nós pudéssemos nos lembrar a primeira vez que nós viemos na igreja. E o quanto nós somos abençoados. E talvez muitas das pessoas se esqueceram disso. Então, é isso que o pastor tem que fazer. Não lamentar a perda, mas ir ao Senhor, buscar consolo e ajuda para poder saber como ajudar. E essas pessoas vão escolher se querem voltar ou não. Encerrando então, e que sentido ninguém poderia tirar a vida de Cristo? Jesus não tinha um pai na carne, isto é, mortal e sujeito à morte. Nosso Pai eterno a quem oramos é o Pai do corpo de Jesus Cristo. E dele o Pai, o Salvador, herdou a vida, e a morte sempre lhe foi sujeita. Tinha o poder de dar a sua vida, porque era o filho de Maria, a qual, como nós, era mortal. Tinha a capacidade de retomar a vida, porque esse poder estava nele por causa do Pai. Ao ensinar aos judeus e seus discípulos, ele frequentemente lhes falava de seu poder e sua missão. Então nós já falamos isso em algumas aulas anteriores, eu queria só relembrar que ninguém matou Cristo, ninguém tinha esse poder. E o próprio Cristo várias vezes disse, ainda não é chegada a minha hora, e quando chegou ele se entregou, né, voluntariamente. E por que voluntariamente? Por isso que ele é conhecido como o único filho primogênito, porque ele foi o primeiro a ser criado em espírito, e unigênito, porque ele era criado, ele é filho do Pai Celestial, tanto no espírito quanto na carne. E por causa disso ele herdou o poder de dar a vida e torná-la a tomar. Ok? Então espero que eu possa ter ajudado, que possamos, como líderes, buscarmos ser os melhores pastores e eliminarmos, né, ou afastarmos os mercenários, né? Ensinando a doutrina, como Cristo fazia, ele estava afastando os fariseus do povo, dizendo, isso é tradição. Lembra da aula passada que ele disse, deixai-os, né? Então, deixa as doutrinas falsas, deixa essas coisas que é do mundo, como ele disse. Aquilo que meu pai não plantou vai ser arrancado. Então, espero que eu possa ter ajudado. Por favor, compartilhe esse canal, se inscreva, ative o sininho e até a próxima aula e muito obrigado.